Amados e amadas do Senhor, eu quero saudá-los com as palavras das senhas diárias para esse domingo. Palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, aonde nós lemos o seguinte: Jesus leu no livro do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Como é bom podermos estar reunidos e reunidas para celebrarmos culto ao nosso Deus. Ele que em Jesus Cristo se mostrou poderoso, capaz de realizar muitos milagres. Somente Deus pode realizar milagres também na minha e na tua vida. E nós precisamos acreditar e louvar a Ele com alegria e com gratidão. Cantemos o hino a seguir em conjunto. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com penas e malícias que longe de nós vão. Santa União, família unida somos, família de Jesus, iluminados todos na mesma santa luz, a mesma fé nos prende, um só divino amor, e com o mesmo gozo seguimos ao Senhor, na mesma senda estreita, é Deus quem nos conduz, não temos esperança senão só Jesus, só preciosa morte, a cruz e da paz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, rebanho resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por mais ardente amor, olhar sem julgamento os erros de um irmão e todos ajudá-lo com completa compaixão. Se tua igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste, em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a te conhecerá. Amados, amadas do Senhor, estamos reunidos em culto, em nome do Trino Deus, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu os convido a uma palavra de oração.
Querido e bondoso Deus, nós te damos graças por tudo aquilo que temos e também por tudo aquilo que somos. Reconhecemos, Senhor, que tudo que temos vem das tuas bondosas mãos. Senhor, nós te pedimos, prepara nesse momento o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ouvir atentamente a tua palavra e que ela possa nos fazer pensar e refletir sobre a nossa vida, e assim que possamos buscar por transformação. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade, é que oramos. Amém. Cantemos em conjunto o hino a seguir. Oh, que mil línguas eu tivesse, bocas mil para cantar, que Deus alento e dom me desse, não cessaria de exaltar em hinos o seu grande amor e o que me fez o bom Senhor. Oh, que essa minha voz soasse até o sol com seu fulgor e que meu sangue jubilasse enquanto sinto seu ardor e fosse o alento gratidão e cada pulso uma canção. Quem bênção sobre mim derrama, só tu, Senhor, benigno Deus. És tu, meu Pai, que tanto me ama, guardando-me nos transes meus. Suportas minha transgressão, paciente dá-me teu perdão. Senti em toda a minha vida quão milagroso é teu guiar. Sim, mesmo sendo adversa a lida, sempre me guia sem errar. Pois na maior tribulação, Senhor, me dás consolação. Como não hei de jubiloso cantar o teu divino amor, porque no mundo tenebroso eu temeria morte e dor. Se vier o céu a desabar, nem mesmo então triste hei de estar. Quero exaltar tua bondade enquanto a língua se mover, louvando a tua caridade enquanto o coração bater. Sim, quando a boca se calar, hei de exaltar-te a suspirar. Aceita com benignidade meu hino humilde, ó Pai e Deus. Concede-me por piedade que junto com os anjos teus no céu eu possa te cantar mil aleluia sem cessar. Amado, amada do Senhor, as maneiras mais comuns de nos impressionarmos com as pessoas é através das suas palavras e através dos seus feitos. Nelson Mandela, por exemplo, com suas palavras inspirou todo um país a se unir após séculos de segregação racial.
tanto que em 1993 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Sua força de vontade, até hoje, é um dos grandes exemplos de combate ao racismo e de defesa à democracia. Já a Madre Teresa de Calcutá sempre será lembrada pela sua dedicação em ajudar aos mais pobres e aos doentes. No entanto, queridos, existe uma pessoa inigualável, tanto pela sua maneira de falar, como também pelos seus feitos. E o seu nome é Jesus. Se olharmos os versículos que antecedem ao nosso texto, nós veremos que a primeira coisa que Jesus faz é chamar pessoas. E a primeira coisa que o povo percebe em Jesus é o seu jeito diferente de ensinar. Não é tanto o conteúdo, mas sim o jeito de ensinar que impressiona. Por esse seu jeito diferente, Jesus cria no povo consciência crítica com relação às autoridades religiosas de sua época. O povo percebe, o povo compara e o povo diz: ele, Jesus, ensina com autoridade, bem diferente dos escribas. Os escribas da época ensinavam citando autoridades. Jesus, ele não cita autoridade alguma, mas ele fala a partir da sua própria experiência de Deus e da vida. Esse é o assunto do texto de hoje. E eu te convido a abrir comigo a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versos 21 até o verso 28. Marcos, capítulo 1, os versos 21 até o verso 28. Se necessário for, dá uma pausa no vídeo para pegar a tua Bíblia e abrir no texto para acompanhar a leitura. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. Amados, amadas do Senhor, no versículo 22 nós lemos: maravilharam-se da sua doutrina. Também hoje, muitas pessoas ficam maravilhadas ao ouvirem determinadas pregações. Mas não basta apenas ouvir uma boa pregação. Ou como dizia um irmão querido do qual tenho saudades, não basta apenas ficar arrepiado com a palavra que é pregada. A gente pode ouvir, queridos, boas pregações, pode até ficar arrepiado com a mensagem da palavra de Deus. No entanto, continuar vivendo uma fé em cima do muro, ou até mesmo continuar vivendo a vida bem longe de Deus. Voltando ao nosso texto, o evangelista Marcos não diz o que vem depois. Não sabemos se aquelas pessoas que ouviram a Jesus
também vieram a se tornar discípulos ou discípulas. Também não sabemos se elas vieram a crer no Evangelho. O que nós sabemos, queridos, é que além de ouvir Jesus falar, aquelas pessoas também tiveram a oportunidade de presenciar uma cura. Nosso texto diz que um homem dominado por um espírito mau apareceu e que Jesus o curou. Então vemos no verso 27 que as mesmas pessoas que ficaram admiradas com o jeito de Jesus falar, também ficaram espantadas com o poder que Jesus tinha sobre esses espíritos imundos. Sabem, queridos, admiração e espanto não é o suficiente para alguém vir a se tornar um cristão. Todavia, com o seu jeito diferente de ensinar as coisas de Deus e o seu poder sobre os espíritos impuros, Jesus abre um novo caminho. Naquele tempo, uma pessoa que era declarada impura já não podia mais comparecer diante de Deus para orar e para receber a bênção que Deus havia prometido ao seu servo Abraão. Havia muitas leis, havia muitas normas que dificultavam a vida do povo e que contribuíam para marginalizar muitas pessoas consideradas impuras. Agora, purificadas por Jesus, aquelas pessoas podiam comparecer novamente à presença de Deus, podiam ter comunhão com Deus e com os irmãos e com as irmãs na fé. Nas senhas diárias de hoje, nós lemos o seguinte: Jesus leu no livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Que palavra, né, queridos? Amado, amada, quando eu olho para essa palavra, eu me questiono: será que nós temos agradecido a Deus por vivermos num país que nos dá liberdade de religião? Nós temos, queridos, abundância da palavra de Deus, mas muitas vezes nós não aproveitamos essa abundância, não é verdade? Nós podemos ouvir a palavra de Deus nos cultos, nos pequenos grupos, na internet, na TV e assim por diante. Mesmo assim, a palavra de Deus afirma que poucos são os fiéis, poucos são os que, além de ouvirem a palavra, também creem em Deus, também vivem uma vida de fé. Poucos são aqueles que permitem que Jesus os purifique de todo o pecado. Mas, pensando naqueles que ouviram Jesus pregar, que viram seus milagres, e mesmo assim voltaram para casa vazios, eu me pergunto, o que faltou? Será que faltou em Jesus algo mais convincente, mais enfático, mais atrativo? Aonde é, queridos, que estava o problema? A leitura da epístola, de certa forma, responde para nós esta pergunta. Assim como é comum vermos hoje em dia produtos sendo falsificados e tendo a mesma aparência e até a mesma etiqueta do legítimo, o mesmo também tem acontecido com o Evangelho. Nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 8, nos versos 4 até 7, o seguinte: nós sabemos
que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos, e existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Em Deuteronômio, Deus se protege contra esse tipo de falsificação com o seguinte mandamento. Lemos: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Amados, amadas, já que Deus é o único Deus, e não existem outros deuses, e Ele tem todo o poder, por que Ele não manifesta esse poder de uma forma mais visível, mais convincente, por exemplo, fazendo milagres? Imaginem, queridos, se o seu pastor tivesse o poder de curar toda e qualquer doença, se tivesse o poder de ressuscitar até mesmo aos mortos, ou fazer outros milagres, certamente as pessoas iriam crer mais fácil em Deus, não é verdade? Infelizmente, não é assim que funciona. As pessoas até ficariam admiradas, ficariam espantadas, como aconteceu com os ouvintes de Jesus Cristo. Contudo, a fé é outra coisa, e é disto que nós estamos falando. O próprio Salmo de hoje, que é o Salmo de número 111, nos lembra que muitos apenas se alegram com as maravilhas de Deus, mas não têm fé. Olha só o que diz o Salmo 111. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que Ele faz, a glória e a grandeza. O salmista disse: todas querem entendê-las. Se todos querem entender, é porque ainda não entenderam. Apenas alguns entenderam. Por isto, Paulo diz na sua epístola: mas nem todos conhecem esta verdade. Tiago disse: você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Isso está em Tiago 2,19. E Tiago certamente deve ter presenciado nesta cena do Evangelho, quando o demônio gritou para Jesus, dizendo lá em Marcos, capítulo 1, verso 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Portanto, queridos, admiração e espanto, isso até os demônios têm por Deus, mas eles não têm fé. Muitas pessoas viram Jesus fazer milagres e até foram curadas por eles, mas não foram curadas da pior doença que é o pecado. Vocês lembram dos 10 leprosos? Quantos foram curados naquele dia? 10? Quantos voltaram para agradecer a Jesus? Apenas um. Por isso, se Deus fizesse hoje os mesmos milagres que estão descritos na Bíblia, ainda assim, como foi na época de Jesus,
muitas pessoas iriam apenas continuar admiradas e espantadas, mas permaneceriam descrentes. É por isso que precisamos tomar todo cuidado para não ficarmos apenas na admiração, para não ficarmos apenas maravilhados com aquilo que Deus faz. Quando a vida do cristão depende de sinais audíveis, de sinais visíveis para se manter na fé, então está faltando alguma coisa. Muitas pessoas, queridos, têm se afastado de Deus porque não experimentaram o seu poder. Querem um Deus que garanta sucesso na vida, que garanta prosperidade, saúde, coisas materiais, felicidade, enfim, tudo aquilo que garante uma vida boa, uma vida agradável. Mas quando estas coisas faltam, então Deus não é bom o suficiente. Deus recebe toda a culpa e deixam de fazer o que nos diz o salmista no salmo de hoje, que é o Salmo 111. Ele diz ali o seguinte: na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Amados, amadas, cuidemos para não acontecer conosco o que aconteceu com a pessoa do exemplo a seguir. Quando esta pessoa chega em casa do culto, logo alguém lhe pergunta: como foi o culto hoje? Estava muito bom. Os hinos eram aqueles que eu gosto. O sermão foi ótimo. O pastor falou muito bonito. A pregação não se estendeu muito, mas ele disse o que as pessoas precisavam ouvir. Mas o que foi mesmo que o pastor disse? Isso eu não lembro, mas o culto foi muito bom. Amados, amadas, se não permitirmos que a palavra de Deus fale ao nosso coração, vamos retornar para casa assim como chegamos ao templo, vazios de Deus e cheios de nós. Paulo diz em 1 Coríntios 8 algo que pode nos ajudar no entendimento deste algo mais. Ele escreve o seguinte, prestem atenção: a pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quem ama a Deus é conhecido por Ele. Sabe, queridos, Paulo não está falando de qualquer coisa aqui, mas ele está falando de fé. O amor que é a base para a verdadeira ligação, para o contato legítimo entre o ser humano e o seu Deus. O diabo sabe disso e por isso provoca confusão no verdadeiro entendimento sobre quem é Deus e sobre o seu amor. Para os cristãos de Coríntios, conforme a epístola, havia a ideia de que para agradar a Deus era preciso deixar de comer certos alimentos, era preciso deixar de fazer isto ou aquilo, assim como hoje em muitas religiões. Paulo diz que as pessoas que assim pensam são fracas na fé e aconselha a igreja a ter paciência, a cuidar destas pessoas. E vejam só o que o demônio disse para Jesus conforme o Evangelho: você veio para nos destruir? Ora, queridos, isto é uma grande mentira. Aliás, o diabo é o pai da mentira. E ele gera muitos filhos e muitas filhas neste mundo. Por que eu digo isso? Porque Jesus não veio para destruir, mas sim para salvar. Muitos têm essa ideia errada de Deus. Olham para Deus como um ser furioso e sempre pronto para castigar. Por isso, o constante medo.
cumprem certas regras religiosas, vão à igreja, dão dinheiro, fazem promessas, sempre com aquele temor de que algo de ruim pode acontecer caso não cumpram todas estas coisas. Mas a Bíblia diz, queridos, que no amor não existe medo. Aliás, é João que escreve essas palavras. Em 1 João, capítulo 4, 18, ele diz assim: aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Eu vou ler de novo. Aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Diferente, queridos, daquilo que diz o Salmo 111. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. E esse temer é aquilo que Lutero explica nos mandamentos, quando ele diz que nós devemos temer e amar a Deus. É o respeito, a obediência, a reverência, a submissão, mas sempre na confiança do amor. Por isso, não basta ficarmos apenas admirados, não basta ficarmos apenas espantados com os feitos de Deus. É preciso que também venhamos a crer no seu amor. Amado, amada, hoje, neste momento, também acontece aquilo que o Evangelho narra. Jesus entrou na igreja e está ensinando. E aqui podem ter 3 tipos de ouvintes, assim como deve ter sido naquela sinagoga há mais de 2000 anos atrás. Ouvintes que têm uma fé, ouvintes que têm uma fé fraca e ouvintes que não têm nenhuma fé. Para aqueles que têm fé, bom entendimento, é importante ouvir de novo as palavras da epístola. E ali nos é dito assim: tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. A liberdade da fé não autoriza a descuidar a prática do amor. Interessante, né? Agora, para aqueles que têm uma fé ainda fraca, sem muito entendimento, é significativo as palavras da mesma epístola de hoje, aonde é dito assim: todos nós temos conhecimento, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. O amor nos faz progredir na fé. Que tenhamos em nosso coração o desejo, queridos, de aprender cada vez mais. Aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre a sua vontade e assim podermos crescer na fé, na esperança e no amor. Para aqueles, queridos, que não têm fé, seguem as palavras que, incrivelmente, o próprio demônio pronunciou. Ele disse: sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. O demônio disse aqui, queridos, uma grande verdade, que é para todos, crentes e descrentes. Jesus é o santo que Deus enviou, mas com um detalhe que o demônio omitiu. Jesus foi enviado para salvar e não para destruir. Não vamos ficar apenas na admiração e no espanto. Vamos também crer neste amor que Deus tem por todos nós, que Deus tem por mim, por ti e por todas as pessoas do mundo todo. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, te agradecer de coração
pelo teu grande amor por nós. Mas quero te pedir também, Senhor, que tu não permitas que tenhamos apenas admiração e espanto, mas que nós possamos também crer em ti, possamos confiar em ti, possamos viver a partir do teu amor e possamos assim, Pai, também transmitir este amor a todas as pessoas à nossa volta. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pela força que nos dás através dela. Também colocamos diante de Ti nossas vidas, famílias, colocamos diante de Ti todos aqueles e aquelas que sofrem, porque nós cremos, Senhor, que Tu sempre queres o melhor para cada um e para cada uma de nós. E tudo mais que teríamos a pedir e agradecer, resumimos na oração que o Teu Filho nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebam a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao nosso Deus e ao nosso próximo. Finalizamos cantando mais um hino.